Salve, rapaziada. Estamos começando mais um podcast 108 e hoje o nosso convidado é o Carlos Viana, um para-atleta. Então, por favor, se apresente, Carlos. E aí pessoal, beleza? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Carlos Viana, sou atleta do SESI há um tempo, atleta paralímpico e vamos conversar um pouquinho e descobrir um pouquinho das curiosidades da galera aí. Carlos, primeiramente, você faz triatlon, não é? Isso. Então, como tudo começou? Você se inspirou alguém? Quem foi sua inspiração? Como teve o seu incentivo? Cara, o triatlon na minha vida ele foi por acaso. Eu participava de um programa do SESI, né, Atleta do Futuro. Lá tinha diversas modalidades para a gente praticar. Só que em 2010 chegou o triatlon e ele também começou a integrar as modalidades do PAF. E cara, eu já sempre andei de bicicleta, não sabia nadar, correr é algo instintivo, algo natural da gente. Então ali eu aprendi a nadar. E assim, fui treinando, criando gosto pela modalidade, né? E assim, nunca tive uma inspiração, nunca tive alguém em quem me espelhar, né? E assim, eu sempre utilizei do esporte como uma válvula de escape para algumas questões da vida, da escola e tudo mais. E o profissionalizar no triatlon foi bem por acaso mesmo. Eu comecei a competir, comecei a dar resultado, demonstrar resultado, e a galera foi, tipo, seleção brasileira criou interesse por mim, Da SESI e hora. tudo mais. Então, eu me profissionalizei por acaso. Quantos anos você tinha quando começou, mais ou menos? Eu comecei a treinar, eu tinha 10 anos de idade. E Tinha 9 profissional? anos de idade, na verdade, em 2010. E me profissionalizei em 2014, quando eu larguei minha primeira etapa de mundial. E no ano seguinte eu já fui convocado para a seleção brasileira. E como foi, tipo assim, a sua primeira competição, a sensação, alguma coisa, tipo assim? Eu sempre eu encarava tudo muito como uma diversão, como algo comum do dia a dia. Depois de um certo tempo, depois da convocação para a seleção, que eu comecei a ver como um trabalho, como uma responsabilidade muito grande. Mas assim, a minha primeira prova internacional foi algo comum, eu achei muito comum. Era uma prova como todas as outras, a gente competia aqui às vezes na região, em Piracicaba, Itatiba, esses lugares assim. Eu encarei como se fosse a mesma coisa. E, cara, isso aí foi o ponto de partida para minha carreira. E como seus pais viram isso, assim, tipo, de você fazer uma coisa que você gosta e do nada você começar a trabalhar com isso? Cara, de início, eles viam como algo comum assim da vida do adolescente, da criança, do adolescente. Então, não tinha muito incentivo, não havia muito incentivo, o acompanhamento deles era bem distante e tal. Eu ia competir, eles me levavam até o SESI para pegar o ônibus lá de madrugada junto com o restante da equipe e tudo mais, mas era algo muito distante. Mas aí a partir do momento que eu me tornei profissional, que eu comecei a fazer provas internacionais, comecei a viajar e tudo mais, aí eles perceberam que aquilo ali era o meu futuro, era o que eu deveria fazer realmente. Então, daí sim surgiu um ponto de apoio muito grande, muito maior. Aí eles entenderam que a participação deles também era muito importante. E como foi, quais foram os seus principais empecilhos, assim, no começo da sua carreira? Qual foi o seu maior problema, ou alguns dos seus maiores problemas no começo? Cara, eu não lembro de ter problemas. Tipo, eu tinha só uma dificuldade no começo da minha carreira, que era a adaptação da minha bicicleta. Que era adaptar freio, adaptar posição, adaptar algumas coisinhas básicas, mas nunca tive muitas dificuldades. Eu sempre consegui fazer tudo na excelência, tudo no 100% e assim, por ser deficiente de nascença, né, já nasci com a deficiência e tudo mais, não tem nada que você me peça para fazer ou que você fale que, cara, que eu não consigo fazer.
Eu já sou adaptado a 100% tudo, tudo. Como foi sua vida na escola, assim? Você sofreu algum preconceito, algum tipo ou não? Tinha bastante, cara. Chega uma época da vida escolar, né, que as crianças começam a perceber as diferenças umas das outras. Sim, Então, mais ou sim. menos na quinta série, começou a rolar um negócio que assim, o bullying, né? E assim, eu era muito atacado e eu não deixava barato. Então vinha um aleijado, eu ia lá e dava um socão na boca, entendeu? Eu sempre dei trabalho, eu era provocado, mas eu sempre dei muito trabalho, eu não deixava nada passar em branco. É, tive que estudar nos 3 SESs, porque assim, eu dei problema em um, aí me mandaram para outro, dei problema no outro, eu fui pro outro. Aí você estudou aqui, então? Estudei aqui também. Aqui eu fiz o primeiro colegial. No 407 eu fiz da primeira até a 8ª série. E o 108 eu fiz o segundo colegial. O terceiro eu tive fazendo uma escola à noite por conta dos treinos. Que aí, como eu já tinha me tornado profissional, eu tinha que treinar em tempo integral. E comecei a estudar de noite. Mas assim, o esporte foi uma porta de entrada para eu canalizar tudo isso que acontecia dentro da escola e no dia a dia. Uma válvula de escape, né? Isso a válvula de escape para que essas coisas diminuíssem, para que esses essa minha forma de reagir diminuísse, melhorasse e eu criasse disciplina também, porque isso me atrapalhava no dia a dia escolar. É. E qual que é pra você mais difícil assim dos três? Bicicleta, natação e corrida? A corrida para mim é o esporte mais difícil dos três, porque é o esporte mais lesivo e é o esporte que eu tenho que dedicar mais tempo, mais atenção, que eu tenho que ter mais assiduidade, tanto nos treinos como em sessões de fortalecimento, sessões de treino e tudo mais. Tipo assim, eu não conheço muito triatlon, mas a corrida é quantos quilômetros, assim, que vocês correm? Cara, varia muito de Varia, atleta né? para atleta. Depende muito do período, né? Do período competitivo e do período de treinos. Numa fase de base, num período de base, a gente corre 60 a 90 quilômetros por semana. Mas em período competitivo, onde a gente precisa ser rápido, a gente diminui isso aí muito. A gente corre, sei lá, 40, 50 quilômetros por semana, porque a gente visa uma preparação específica para a prova. E a minha prova, como são 5 quilômetros, eu preciso ser muito mais explosivo, eu preciso ser resistente e explosivo. A resistência, a gente busca ela no começo do ano, que é onde tem essas semanas de 90 quilômetros de corrida na semana. Então, aí a gente cria uma base, cria todo um fortalecimento e tudo mais, para poder suportar essas semanas de intensidade antes da prova. Cada prova é uma distância diferente? Não. A prova ela tem uma distância padrão. No triatlon paralímpico, a distância é a distância sprint, que são 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Essa é a distância padrão do circuito paralímpico. E existem outras distâncias, a distância olímpica, o meio Iron, o Iron, o Decaman, o Ultraman, existem muitas outras. E cara, como que é? Quais são as categorias assim do Paralímpico? O triatlon paralímpico ele é subdividido em 6 categorias: PTWC, H1 e H2, que são os cadeirantes. H1 seria comprometimento de medula, então são os cadeirantes que realmente não têm movimento nenhum de perna, tem parte do movimento de tronco comprometido. E H2 são os cadeirantes que tiveram poliomielite ou então que tem uma amputação muito severa em uma das pernas, que não conseguem utilizar a prótese para correr. Daí esses são H2. Então, ou eles têm um comprometimento de poliomielite, ou então eles têm uma amputação muito severa em uma das pernas. A PTVI, que são os cegos. Aí a PTVI ela também tem uma subdivisão, que é a B1 e B2, se eu não me engano. São cegos parciais e cegos totais, né? A PTVI tem a PTS2, que são atletas com amputação acima do joelho,
eles utilizam uma prótese com um joelho eletrônico articulado para poder correr. E a PTS 3 logo em seguida, que a PTS 3 ela é um pouquinho, ela é uma categoria que tem um pouquinho de PTS 2 e PTS 4 dentro, porque são categorias bem parecidas. São pessoas com paralisia cerebral, que têm um comprometimento em um ou mais membros, né? Que eles têm uma paralisia em um ou mais membros. A PTS 4, que são atletas amputados de braço ou de perna abaixo do joelho, que utilizam prótese para correr. PTS 5, que no caso é a minha categoria, que é apenas comprometimento de membro superior, que no caso é braço amputado abaixo do cotovelo. E só, são essas. E como foi sua reação quando você foi convocado? Quantos anos você tinha na sua primeira convocação e qual foi assim, sua expectativa? Como você se sentiu sendo convocado para a seleção brasileira? A minha primeira convocação foi para um Pan-Americano no México, em 2015. Eu tinha 15 anos. Um ano depois que você se tornou profissional? Um ano depois de eu ter largado a minha primeira prova internacional, como profissional já. Não foi nem mais ou menos em novembro, em março eu já era o Pan-Americano. Nossa. Aí em fevereiro eles me mandaram a carta de convocação e tudo mais. Fui no Pan-Americano no México, em março de 2015, eu tinha 15 e ia fazer 16 anos, né, naquele mesmo ano, eu ia fazer 16 anos em agosto. E cara, a primeira viagem internacional, a primeira prova fora do Brasil, cara, é um negócio muito legal. A gente fica vislumbrado com tudo, né? A gente quer passear, quer andar e tudo. Sobrou um tempinho para fazer essas coisas, mas... Nesse assunto aí, qual foi o país mais da hora assim que você conheceu? Cara, o país mais legal que eu já fui... eu gostei muito de ir pra Holanda, cara. Holanda? Holanda eu achei muito legal. Mas assim, um que se destaca muito, eu acho que é a Escócia, por conta da história do país e tudo mais, os monumentos. E eu gostei muito do clima de lá também, achei legal. Muito diferente do Brasil? É, bem diferente, que nem lá, tipo, 11 horas da noite tá sol ainda. Caramba. Sol, Eu sabia não. tinha que fechar a cortina pra dormir. Então, é algo muito diferente, algo surreal, assim. E a cultura deve ser bem diferente também, né? Muda bastante. Tem um modo de viver bem diferente. Tipo assim, eu sei que você deve ter ficado, em teoria, há pouco tempo lá, mas tem que tentar se acostumar um pouco, né? A principal adaptação que a gente tem que fazer é a alimentação, né? Porque, cara, lá arroz e feijão é um negócio que É muito difícil, né? muito Fora do difícil de se país. encontrar. E a gente se adapta com a alimentação deles, então são muitos vegetais, eles fazem muito purê de batata e a carne, a proteína. E uma coisa muito frequente, muito comum em qualquer lugar do mundo é a batata frita, é o que reina em qualquer refeição. Você sabe falar outras línguas, mano, com essas tantas viagens que você fez? Falo inglês e espanhol. Da hora, mano. Você conseguiu se virar bem nesses países assim que não falam essas línguas, tipo Holanda, Escócia? Eu não sei o que tipo, eles têm o idioma deles, mas na escola eles têm o idioma secundário. É o que no inglês, caso né? É o inglês. Então, o único país do mundo assim que eles não têm uma língua secundária é o Japão, por exemplo. Porque o Japão, eles falam a língua deles, o idioma deles, e poucos japoneses falam inglês. E para quantas Olimpíadas, Paralimpíadas você foi? Por enquanto, uma só. Uma só? Qual que foi? Agora de né? Tóquio. A de Tóquio? Qual é a sensação de conseguir se classificar para uma Paralimpíada? Cara, a classificação é quase que um alívio, porque você passa de um período muito estressante, muito preocupante, a uma zona de segurança. Então ali você sabe que você tem que treinar, tem que se dedicar, porque a hora que chegar o dia, tipo, você tá ali, não tem quem te tira. Então você tem que estar ali com o dia marcado, tudo pronto, pra dar o seu melhor naquele dia. Quanto é tipo chegada na vila, o evento, todas as outras delegações, cara, é muito legal. É muito legal.
Uma coisa que foi muito diferente, que deixou a desejar, né, nesses Jogos de Tóquio, foi a falta de uma abertura e tudo mais por conta da pandemia. Os japoneses eles tinham um cuidado muito maior. É, assim, é uma coisa que eu quero vivenciar ainda nas Paralimpíadas de Paris agora. Mas, cara, é mágico, é bem legal. Como que é o processo de classificação assim? Por exemplo, para Paris, como é que vai ser assim? Ou ainda não tem alguma coisa específica? O critério de classificação é o seguinte: se classificam 8 atletas de cada categoria e são dados dois. Na verdade, se classificam 9 por vaga direta, que é ranking. Então, os 9 primeiros do ranking se classificam e um é por carta convite. Essa carta convite, quem decide é o Comitê Paralímpico Internacional, e as 9 vagas elas são somadas da seguinte forma: no período de um ano, todos os atletas eles têm que pontuar, e as 3 melhores pontuações dos atletas em prova é o que conta para o ranking paralímpico. E qual que foi a prova assim mais difícil que você já teve? A prova mais difícil e desafiadora que eu já fiz foi final do Mundial em Lausanne, na Suíça, 2019. Porque eu vinha de um período de provas muito ruim, estava treinando super bem, mas toda a prova acontecia alguma coisa, ou furava um pneu, ou acontecia alguma coisa fora isso, que eu acabava perdendo, né, a prova. Acabava perdendo a prova. E depois de começar um trabalho mais específico e tudo mais, que nessa prova em Lausanne, na Suíça, eu consegui retornar ao topo de novo. O Alex está com uma dúvida aqui. Quantos países você conheceu, mais ou menos? Eu acho que uns 17. 17. E qual que foi quanto tempo você fica mais ou menos assim nos países? Então, quando a gente sai daqui e vai só para competir, são em média 5 a 6 dias. Agora, quando a gente sai daqui para poder fazer um camp de treinamento em um país e viajar para os outros, a gente fica de 30 a 60 dias. No ano passado mesmo, o período para minha preparação para os jogos, eu fiquei no Brasil 3 meses do ano só. O resto foi tudo viajando. Teve algum país que você não gostou de ir, assim, ou não teve? Não. Tem um ou outro que, tipo, que é um pouco mais largado, assim, mas, cara, todos os países que eu fui, eu gostei muito, principalmente da cultura de todos eles. E, assim, falar que que eu não gostei, não. Alguma situação assim, inusitada, engraçada, de alguma cultura, alguma coisa com a galera do teatro, né? Com os japoneses. Cara, eles tratam a gente feito reis. Eles não deixam você carregar nada, então é muito engraçado, porque você tem o costume de fazer suas próprias coisas. E eu ia assinar um papel, eles ficavam segurando o papel pra mim. Eu ia pegar minha mochila, eles pegavam minha mochila e botavam nas minhas costas. É engraçado, eles fazem de tudo assim pra ajudar a gente. Pra gente é engraçado, né? A gente não tem esse costume. E, mano, como foi, assim, os Jogos Olímpicos Paralímpicos de Tóquio, mano? Você foi bem, você foi mal? Como é que foi a delegação brasileira lá? Cara, a delegação brasileira teve resultados bons. A gente teve uma menina que ficou em 4º lugar. Um rapaz que compete comigo da minha categoria ficou em 5º, eu fiquei em 6º. E o outro da PTS 4 foi 7º. Foram resultados bons, expressivos, e todos da delegação, a gente tem muito a melhorar ainda. Mas acredito que para Paris vai ser uma situação bem diferente, vai ser bem, como se diz, inesperado algumas coisas. Que foi sua primeira Paralimpíada, né? Um resultado muito bom em teoria, né? Então vai continuar evoluindo para Paris para tentar buscar uma medalha, né? Isso. Vocês saíram de lá satisfeitos ou não?
Cara, eu saí de lá com gosto Dever cumprido? de quero mais. Porque assim, o sexto lugar não foi o que eu fui buscar lá, eu não me preparei para um sexto lugar. É, eu tava indo lá para poder disputar uma medalha. E na ocasião, na prova, eu tive um problema mecânico com a minha bike, meu banco abaixou, então eu não consegui pedalar bem. Corri mal porque eu pedalei, fiz muita força pedalando com a musculatura toda contraída, e na hora que eu comecei a correr eu tive muita cãibra e tudo mais, então não é o que eu fui buscar, não é o que eu tinha para oferecer naquele dia. Então, para Paris, cara, eu vou me certificar de tudo e quero muito mais. O Sexto lugar, hein? sexto se a gente comparar um pouquinho das Paralimpíadas com as Olimpíadas, eu acho que, tipo assim, as Olimpíadas têm muito mais visibilidade que as Paralimpíadas. Ou é só o sentimento assim que a gente tem? Não, isso aí você tem razão. Os Jogos Olímpicos têm uma visibilidade muito maior. Tanto é que, um exemplo, os canais fechados, eles abrem para todo mundo conseguir assistir os Jogos Olímpicos. E para os Jogos Paralímpicos, esses canais se fecham. Entendeu? Eles transmitem, mas eles transmitem na rede fechada. Porque, tipo assim, eu via as Olimpíadas, quase todo dia assistia. As Paralimpíadas, tipo assim, eu procurava, não achava muito, na internet não saía nada também. A visibilidade é muito menor. Para esses Jogos de Tóquio, algumas coisas mudaram muito algumas coisas, né? Teve um pouco mais de atenção para os Jogos Paralímpicos, mas ainda assim deixa-se a desejar. E assim, quais são as principais diferenças que você vê, além da visibilidade e tal, para os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos, assim? Não só, Cara, mas essas duas categorias. Incentivo. O Olímpico e o Paralímpico ele tem uma diferença extremamente grande. A medalha de ouro paralímpica, o governo brasileiro, ele pagou, o governo brasileiro não, Comitê Olímpico? o Comitê Olímpico Brasileiro pagou R$350 mil para quem ganhasse a medalha de ouro olímpica. A medalha de ouro paralímpica valia R$150 mil. Nossa. Então a gente ainda está muito atrasado nessa questão. Os nossos comitês, as nossas entidades, elas ainda estão muito atrasadas quanto a isso. E tipo, cara, não é por nada, mas assim, eu não vou lembrar de cabeça os números. Mas nos Jogos Olímpicos, o Brasil terminou em oitavo no quadro de medalhas, oitavo ou nono, se eu não me engano, com, sei lá, eu acho que 30 medalhas. Nos Jogos Paralímpicos, a gente terminou em sexto no quadro de medalhas, se eu não me engano, e com mais de 90 medalhas. Tipo, a gente triplicou e, sei lá, a visibilidade é menor, eles pagam menos. Então, tipo assim, se tivesse mais incentivo, o Brasil era para ser uma das potências, A assim. gente já é uma grande potência. A gente tem um incentivo muito grande, o governo investe muito na gente, nos atletas paralímpicos. Para você ter ideia, os atletas olímpicos, eles não têm um centro de treinamento para todas as modalidades. A gente do Paralímpico, nós do Paralímpico, o CPB, ele construiu um centro de treinamento que consegue acomodar todas as modalidades que existem. Então, tipo, a gente tem essa diferença de investimento. A gente tem um local fixo para poder treinar, onde diversos atletas do país inteiro treinam, e o Olímpico ainda não tem isso. Então, tem o Maria Lake, tem vários polos, né, olímpicos espalhados pelo Brasil, mas não tem um que acomode todo mundo. A gente teve esse investimento feito, a gente usufrui, tem muitos profissionais lá dentro. E, cara, investimento a gente está ok, a gente está muito bem. Cara, quais são as maiores potências, assim, nos Paralímpicos, nos Jogos? China. Pô, Nas até nos Olimpíadas Paralímpicos. ficou em primeiro, né? Eu acho que 4 medalhas. Nas Paralimpíadas também é forte. Paralímpicos também. Eles são a grande potência. O Brasil você colocaria em que ranking, assim, das potências, assim, o top 5?
das Cara, maiores potências? A gente tá dentro do G5 nas potências paralímpicas. O Brasil ele tem capacidade para, nos Jogos de Paris, a gente fazer um quarto, quinto lugar no quadro de medalhas. E como vai ser essa preparação? Qual a expectativa de vocês para os Jogos de Paris? Então, a gente ainda não tem tanta visibilidade do evento, do que vai ser o evento, né? Mas a gente espera algo bem mais liberal do que foi Tóquio. E assim, a gente espera não só as nossas seleções brasileiras bem preparadas, a gente espera todas as outras seleções muito bem treinadas, muito bem preparadas. Mas a gente está pronto para bater de frente com qualquer seleção, com qualquer outro atleta. Existe muita pressão assim quando você vai pra prova na Paralimpíada? Você sente muita pressão ou não? É suave? Cara, só sente pressão quem não se prepara. Aham. A pessoa que está preparada, o atleta que está preparado, ele vai para a prova e tipo, nada pode abalar ele. Nada. E como a pandemia afetou vocês? Afetou a seleção brasileira paralímpica ou não? Muitos tiveram grandes desfalques porque contraíram a Covid ou então porque ficaram sem ambiente de treino, sem local de treino. Esse centro paralímpico que a gente tem, durante um período ele ficou fechado, então não tinha onde muitos atletas treinar. Eu não lembro em que data, mas depois ele voltou ao pleno funcionamento e tudo mais. E foi tempo suficiente para a gente recuperar o tempo perdido. O triatlon, como uma modalidade individual, exceto pelos treinos de natação, que às vezes a gente pegava e ia até um lago para poder nadar, porque as piscinas estavam todas fechadas, a gente fazia esse esforço de ir até a Lagoa Dourada, Broa, qualquer lugar, para poder treinar, porque senão a perca de condicionamento, a perca de preparação física ia ser muito grande. Mas, por exemplo, teve a seleção de natação que saiu daqui do Brasil para ir para o Japão. Um dos médicos da equipe testou positivo quando chegou no Japão. Então toda a delegação de natação teve que ficar trancada, confinada por 15 dias no quarto. Eu acho. Isso foi uma grande perda. Acho que aconteceu isso também nas Olimpíadas. Não lembro que delegação que teve que ficar um tempo também sem poder sair. Agora não vou lembrar qual foi não, mas também ocorreu. A pandemia afetou em tudo, né? Tipo assim, prejudicou muita tudo, né? Muitas coisas. Ela prejudica, mas abona também, porque, cara, sem a pandemia, a gente não teria conseguido classificar o segundo atleta na minha categoria, por exemplo. Quando se encerrou 2019, eu já tinha garantido a minha vaga, estava super tranquilo já e tudo mais. 2020 eu ia largar o Pan-Americano e algumas outras provas para ritmo de prova e ia treinar. Só que aí, em 2020, cancelou-se tudo, então foi um ano para ele. Ele ainda era praticamente um iniciante do triatlo. Foi um ano para ele treinar muito. E em 2021, quando voltou às provas e voltou a pontuar tudo, cara, ele deu o melhor dele. Ele não conseguiu se classificar, só que ele ganhou a carta convite. Porque ele demonstrou força e esforço suficiente para bater de frente com todos os outros atletas já classificados pela vaga direta. Que posição ele ficou? Ele ficou em, eu não lembro se 10º ou 11º no ranking. Daí, nos jogos ele foi quinto, mas ele entrou pela vaga convite, graças à pandemia. E você acha que a pandemia afetou a tua preparação? Ou acabou não? Cara, eu acredito que não. A pandemia, na verdade, ela me trouxe algo muito bom, porque em 2019 eu fiquei sabendo que eu ia ser pai e meu filho nasceu em 2020. Então eu usei desse tempo que, tipo assim, que não dava para fazer algumas coisas para poder ficar com a minha família, cuidar do meu filho, cuidar da minha esposa e tudo mais. Então eu acredito que assim foi benéfico para alguns, não foi bom para outros, mas eu consegui usar muito disso.
Como que é ser pai e para-atleta ao mesmo tempo? Como que você consegue conciliar essas duas vidas? É uma tarefa bem difícil, cara. É uma tarefa bem difícil que eu ainda estou aprendendo, mesmo depois de 2 anos, ainda estou aprendendo a manter tudo isso equilibrado. Né? Tem certos momentos que a gente dá uma dispersada do esporte, porque dentro de casa eu acho primordial ter presença e ser presente dentro de casa. Então, eu foco muito na minha família e às vezes deixo a desejar um pouco no esporte. Mas agora eu tô com uma equipe multidisciplinar muito grande, que estão me ajudando muito. Então, manter esse equilíbrio entre os dois lados está sendo muito tranquilo, graças à ajuda de todo esse pessoal. Falando assim de família, quando você viaja para alguma competição, você tenta levar algum membro ou não pode? Não, na verdade, quem paga as viagens é o Comitê Paralímpico, né, o CPB, e a verba é destinada totalmente a atletas e técnicos, dirigentes e tudo mais. Familiares, eles têm que ser levados pelo atleta. Eu nunca viajei com ninguém da minha família, porque para evitar distrações, porque esses períodos são muito importantes para foco. O foco 100% no que tem que ser feito. Então, tipo, eu tô ali 100% só para treinar e me alimentar direito. Então, toda vez que eu viajo para um treino, um período de treinos ou competições, cara, eu tenho comida e roupa lavada e, tipo, tá tudo prontinho. Eu não preciso fazer nada que nem dentro de casa. Então, eu tô ali exclusivamente só para treinar e competir. E quais são suas expectativas ainda? O que você acha que você pode fazer? Quais são os títulos que você quer conquistar? O que você espera para o seu futuro da sua carreira? Cara, é tudo muito incerto, mas assim, comigo, eu ainda busco uma medalha paralímpica e eu quero fazer história no esporte brasileiro, no triatlon brasileiro. Então, eu quero me tornar ainda um dos melhores atletas do circuito, voltar a ser um dos melhores atletas do circuito mundial. E o sonho de todo mundo, a maior ambição de todo mundo é a medalha paralímpica. Atleta paralímpico do mundo, assim. Cara, um grande marco, um grande ídolo do esporte paralímpico para mim é Daniel Dias. Porque ele é um cara que ele só tem um membro e que nem é completo. Ele tem uma perna, ele tem 4 dedos, a panturrilha dele é meio mal formada, então tipo, ele é um cara 100% deficiente. E mesmo assim, ele compete em categorias muito fortes. A natação ela tem muito mais categorias do que o triatlo. E durante períodos, né, da carreira dele, ele já passou por várias categorias, porque toda vez são feitas reclassificações e reclassificações funcionais, e às vezes ele cai de categoria, ou então ele sobe, e eu já vi ele competir em categorias mais altas, que são mais difíceis, e mesmo assim medalhar, porque é um cara muito esforçado, é um cara que faz tudo para ser o melhor. Ele não deixa nada para depois, ele não descansa. E Carlinhos, qual que foi seu melhor momento assim, para você? Qual que foi o melhor ano assim que você teve? Ou algum momento da sua vida que você acha que foi o melhor assim? Cara, o melhor ano da minha vida foi 2019. Eu tive um começo de ano horrível. Eu não consegui, que foi o início da classificação paralímpica 2019. Então eu necessitava fazer pontos. Eu fui para um Pan-Americano nos Estados Unidos. Na segunda volta de ciclismo, meu pneu furou. Tive que parar a prova. Eu fui para uma etapa de mundial em Montreal, no Canadá. Estava bem preparado, tudo mais, mas a natação minha natação foi meia boca. E eu fiz um sétimo, que tipo, me ajudou pouquíssimo. Um sétimo são pouquíssimos pontos. Fui para uma prova no Canadá, em Magog, no Canadá. Por algum motivo eu não consegui correr. Eu saí da água em segundo, desci para correr em segundo e eu estava enxergando o primeiro. Eu tinha plenas condições de ganhar aquela prova,
mas não sei se por uma crise de ansiedade ou uma crise de asma mesmo, eu não consegui correr. Eu não conseguia puxar ar, me faltava ar e eu não consegui correr, não desempenhei. Fiz acho que um 9º ou 10º lugar nessa prova, alguma coisa assim. E daí eu cheguei em São Carlos, procurei ajuda e nessa época eu comecei a passar e ter uma orientação de um psicólogo do esporte, que é algo essencial para qualquer um que quer começar a fazer esporte profissionalmente. Não só profissionalmente, mas eu acho que para todos que veem o esporte como uma forma de vida, eu acho interessante um acompanhamento desse. E a partir daí eu não competi mais nada. E em setembro tinha essa etapa, tinha a final do Mundial, que era na Suíça, uma prova na Espanha e uma Copa do Mundo na Espanha e uma Copa do Mundo em Portugal, em Funchal. E cara, eu tinha 3 chances para garantir a minha vaga, porque 2020 eu teria só mais uma prova para competir. Então eu treinei direitinho, trabalhei da forma correta e nessa final de Mundial eu fui 5º. Na outra semana eu fui 2º nessa Copa do Mundo, fui vice-campeão da Copa do Mundo. E acho que em outubro tinha essa prova em Portugal, em Funchal, e eu fui lá e ganhei ela. Porque eu necessitava ganhar. E assim, foi o melhor ano da minha vida, foi uma das minhas melhores fases. E qual foi o pior momento, assim? O pior momento da minha carreira foi 2018, que eu lesionei as 2 tíbias. E assim, eu não conseguia correr, eu não conseguia treinar e não tinha foco pra nada. Quanto tempo você ficou lesionado? O ano inteiro. Nossa. O ano inteiro. Só na final do Mundial, que foi na Austrália, nesse ano, que eu já tinha voltado a treinar, mas ainda estava bem distante de uma performance adequada. Você lesionou em treino, em competição? Treino. Nossa. É complicado. Como que você se lesionou, cara? Você acabou fazendo um movimento errado? Cara, não sei. As lesões são algo muito inesperadas, né? Você sente dor ali no momento, mas você não sabe o que é. E foi através de exames de imagem que a gente descobre isso. Tipo, eu não sei dizer pra você, foi tal dia, foi depois de tal treino. É meio... como se diz? Algo inesperado? É inesperado. Essa foi sua pior lesão, então? Sim. Já teve outras? Ou como foi? Eu tive e ainda tenho uma lesão no quadril, que eu vivo tratando e tudo mais, estou sempre acompanhando. E também alguns problemas em questão de tendão. Então, as lesões, dores, são algo do cotidiano, é algo do dia a dia do atleta mesmo, não tem jeito. Você que tinha falado um negócio de crise asmática, você tem asma? Cara, bem pouca, mas tipo assim, que nem naquela prova, misturou ali um sentimento de euforia, de alegria, porque se olhar, ia ser a primeira prova da minha vida que eu ia ganhar. Então, se olhar o cara ali na sua frente, o cara tava 80 metros na minha frente, eu ia pegar, e ele corria mal, com todo respeito, o cara corria mal. O cara ali 80 metros na minha frente, eu falei, caramba, eu ganhei. Foi esse pensamento, foi essa sensação que me trouxe tudo isso. Então foi uma crise de ansiedade já misturando com uma falta de ar. Então meio que desconcentrou você, né? Isso. Tirou seu foco ali na hora. Tal. E essa asma que você tem, ela prejudica de vez em quando? Não. Tranquilo. E, Carlinhos, tu falou também o que você acha importante, né, de uma ajuda de uma psicóloga no meio do esporte. Como é a cabeça de um para-atleta? Assim, você que falou que saiu de um 2018 péssimo, de uma lesão que você ficou parado quase um ano para um 2019 bom. Quando que você começou, né, a ter esse tratamento e qual é a importância dele para os atletas paralímpicos? Cara, é essencial. Um atleta profissional que não tem um acompanhamento de um profissional da psicologia, não é um atleta completo e não é um atleta que vai ter 100% da sua capacidade extraída. Então, é algo essencial.
já estamos terminando aqui. Acho que foi um papo bem na hora. Acho que tem mais alguma pergunta que posso fazer? A última? Do salário? Vou fazer. Ia perguntar, cara, da diferença do salário. Você acabou falando um pouco, mas queria me aprofundar mais. Qual que é a diferença dos salários dos atletas paralímpicos e dos atletas? Cara, pra ser sincero, eu não sei dizer se existem diferenças dentro das entidades, né? Mas, por exemplo, o SESI é uma entidade que ele preza muito por todos os atletas e, assim, o salário do atleta paralímpico e do olímpico, hoje, ele é o mesmo. Da hora. Já ocorreu, né, de ter uma diferenciação, mas hoje o salário é o mesmo, porque o SESI enxerga os atletas como iguais. Da hora. Você pode dar alguma dica para quem quer começar a praticar algum esporte? Cara, a dica que eu dou é constância. Tipo, se você quer ser um profissional, seja constante. Treine todos os dias, se dedique, se alimente bem, durma bem. Agora, se você quer levar o esporte para sua vida como forma de vida, qualidade de vida, acredito que assim a pessoa deve fazer por prazer e não por obrigação. O prazer que eu digo é ter o prazer de botar o tênis e sair para correr, ou sair para caminhar, botar o capacete e sair para dar uma pedalada. Tem que fazer por prazer. Algo forçado, porque eu tenho que fazer porque meu colesterol é alto. Tenho que fazer porque tenho pressão alta. Cara, isso não é saudável, isso não é saúde. Então tem que partir da pessoa. E Carlinhos, primeiro vou querer te agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Todos nós aqui, eu, Pietro, o Alex, agradecemos muito a sua presença de verdade. Você foi o nosso primeiro convidado que a gente acaba não conhecendo muito, mas foi muito da hora o bate-papo. A gente gostaria de agradecer. E você tem algum recado que você quer passar, alguma coisa assim? Cara, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e vai ser muito legal ver vocês crescendo no YouTube e nas redes sociais. E eu gostaria de mandar um grande abraço para todo mundo que participa do meu dia a dia, um grande abraço para minha equipe multidisciplinar e para todos que estão assistindo também. Que da hora. Então é isso, rapaziada. Estamos fechando aqui mais um podcast 108 com essa lenda aqui. Então, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, que a gente viu esses dias que tem muito mais 70% pessoas, que não mais tá de inscrito, 70% das pessoas que assistem aqui o nosso canal não é inscrito. Então, pô, se inscreve aí, é de graça, não custa nada. E pode falar, Alex. Na Eslovênia, nos Estados Unidos. Que da hora. Então, o podcast 108. Podcast 108 indo para outros níveis. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Curte, comenta e compartilha para geral. É isso. Tchau. Falou, pessoal.